Olá! Tudo bem com você? Faço votos que sim. Eu quero lhe dizer que me sinto muito lisonjeado com a sua atenção. E me alegro com ela, pois nos dias que estamos vivendo é raro encontrar pessoas buscando mais conhecimento das Sagradas Escrituras. E, encontrar pessoas que têm as mesmas afinidades que a gente é sempre uma imensa satisfação. E falar das coisas de nosso Criador, creio que tanto para mim quanto para você não existe nada melhor. Desta forma, quero ressaltar que, gosto sempre de começar as minhas palestras citando sempre uma passagem das Sagradas Escrituras, e uma que acho oportuna para este momento que estamos vivendo é essa. Abro aspas, Elias na caverna. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então disse-lhe o Eterno: Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. 1 Reis capítulo 19, versículos 12 ao 18. Fecho aspas. Creio que sem sombra de dúvidas, que você é um desses remanescente, pois só os sábios ouvirá essa mini palestra na íntegra. E os que a ouvirem não se arrependerão, muito pelo contrário, pois receberão uma grande bênção. Bem, dito isto, vou prosseguir com a palestra. Porém primeiro permita-me apresentar-me. Eu sou Ronivaldo Leandro, pesquisador, escritor e palestrante sobre escritura sagrada e também de relacionamento. Nasci na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, sou de família humilde. Os meus pais criaram a mim e a outros 14 irmãos na doutrina cristã. Sendo assim, desde a minha tenra idade tive contato com as Santas Escrituras. Era um frequentador assíduo das escolas bíblicas dominicais, e também de estudos bíblicos. Quando ainda muito novo, por volta de meus 10 anos de idade, gostava de ver meu pai e os irmãos da congregação palestrar sobre os assuntos pertinentes à Bíblia Sagrada. Mas só foi por volta dos meus 15 anos de idade que me aprofundei no estudo da Bíblia Sagrada. E a minha oração era sempre essa, abro aspas. Meu Criador, não te peço nem ouro, e nem prata, mas te peço que abra o meu entendimento para que eu possa compreender a tua palavra, e interpretá-la corretamente. Para que eu possa ensinar ao teu povo somente a verdade para a grandeza de teu santo nome. Fecho aspas. Ressaltando que, foi por volta do ano de 1985 que me ocorreu um vislumbre de entendimento quando, durante uma conversa, logo após ter chegado do evangelismo de uma tarde de domingo com um irmão da igreja chamado Josemilton Bispo, me veio o seguinte pensamento, e eu falei espontaneamente: Josemilton, você está vendo essa Bíblia? Eu sinto que, por trás deste texto, existe uma outra mensagem, só não sei lhe dizer como. Quero salientar que, nessa época nós não tínhamos acesso às ferramentas para estudar a Bíblia Sagrada, as quais temos à nossa disposição hoje, como por exemplo, Introdução Bíblica, Introdução ao Antigo e Novo Testamento, Dicionários Bíblicos, Dicionários de Teologia do Antigo e do Novo Testamento, Manuais Bíblico, Manual de Hermenêutica, Manual de Exegese, Manual de Teologia, Manual de Escatologia, e comentários bíblicos, entre outras obras muito relevantes que o mercado editorial nos oferece. E, também nunca tinha ouvido alguém falar da existência do Código da Bíblia. Pois esse conhecimento só foi divulgado ao mundo ocidental por volta do ano de 1994 e só tive acesso a essa informação no ano de 1998. Desta forma, dediquei a minha vida inteira ao estudo da Bíblia Sagrada, pois amava e amo as Santas Escrituras, e fiz isso por mais de 30 anos e cheguei a comprar, ler, estudar e examinar quase 1000 livros técnicos sobre a Bíblia Sagrada. Quero enfatizar que, além de eu ter um grande amor pela palavra de nosso Criador, e um zelo terrível por ela, e queria interpretá-la de forma honesta, o que de fato já era uma motivação assombrosa. Em minhas pesquisas acabei descobrindo que, as traduções de nossas Bíblias Sagradas são feitas pelo método de pensamento, e não palavra por palavra, ou seja, o tradutor ler o texto supostamente em grego ou hebraico, e conforme o que ele entendeu é o que ele acaba traduzindo para nós.
E quando digo abro aspas, supostamente em grego ou em hebraico, fecho aspas, é que na verdade as nossas traduções não são feitas diretamente dos idiomas originais e sim a partir da Vulgata em latim de Jerônimo. E será que essas traduções que temos respeitam os padrões linguísticos internacionais? E quando eu fiquei sabendo disso, investi muito dinheiro em livros técnicos os quais estão citados nesta obra, e depois tempo para examiná-los e aprender a interpretar a Bíblia de forma independente desses tradutores desse sistema mundial que as Sagradas Escrituras nos diz que está no maligno. E, durante a minha jornada de estudante e de pesquisador não me faltaram incentivos para eu escrever um livro, pois amava as profecias e os irmãos da congregação ficavam admirados com o conhecimento que eu tinha. No tempo eu tinha um certo interesse em escrever um livro sobre a vinda de nosso Salvador, no entanto, não o fiz por entender que já havia muito material em nosso mercado editorial a esse respeito, e eu não achava necessário escrever outro livro sobre esse tema. Sendo que, os que já existiam eram obras fabulosas e de grande valor. Queria escrever algo que trouxesse algo novo para as pessoas, algo que viesse somar e contribuir com algo de positivo nas vidas de todos. Não sei como, mas comecei a escrever alguns artigos sobre relacionamento em minha fanpage que trata sobre relacionamento, e também sobre escrituras sagradas. E, foi através desse canal e por incentivos de muitas amigas que fazem parte de meu perfil nas redes sociais que resolvi escrever o meu primeiro livro, o qual apresento, abro aspas, como construir e viver o relacionamento dos sonhos na prática, fecho aspas. Essa obra é sem sombra de dúvidas um guia extraordinário para quem quer saber tudo sobre relacionamento, e quer saber como construir um relacionamento em uma base verdadeiramente sólida, e que dure a vida inteira com toda a felicidade que sempre sonhou. E agora, estou lançando mais essa obra, abro aspas. Conhecendo a Bíblia Sagrada e seu lado oculto, fecho aspas. Essas duas obras trazem em seu conteúdo aquilo que eu julgo que toda pessoa precisa para ser feliz neste mundo. Digo isto não por soberba, mas por conhecimento de causa. Pois queira você acreditar, ou não, a nossa vida é atrelada a dois mundos, o físico e ao espiritual. E não podemos fugir dessa realidade. Desta forma não devemos separar relacionamento amoroso de nossa vida espiritual sob pena de nos tornar infelizes por toda a vida. Frisando que, esse conhecimento precisa ser aplicado em nossas vidas, assim como o ar que respiramos. Creio que os leitores que adquirirem essas duas obras estarão fazendo um grande e um belíssimo investimento, e obtendo para si um verdadeiro tesouro de conhecimento e de felicidades. Salientando veementemente que não há nenhuma obra em nosso mercado editorial semelhante a essas duas obras. Sendo assim, creio que o meu propósito neste mundo era realmente fazer algo grandioso que pudesse ajudar milhares de pessoas a conhecer a Bíblia Sagrada, e as Escrituras Sagradas como elas verdadeiramente são. E em especial conhecerem de fato a verdadeira vontade de seu Criador em relação a elas. O meu pensamento realmente era de fazer algo que contribuísse com a felicidade de todos, e compreender de fato o porquê das pessoas geralmente ser tão infelizes neste mundo, e o porquê de tanto sofrimento. Eu realmente estava empenhado em saber também como resolver esse problema, pois se algo está causando algum desequilíbrio, e esse elemento é corrigido, logo tudo tem de voltar ao normal. E isto só pode ser alcançado através do conhecimento, pois enquanto o homem não adquirir o verdadeiro conhecimento ele viverá no engano e caminhando na contramão da felicidade. No livro de Oséias está escrito: abro aspas. O meu povo sofre por lhe faltar o conhecimento. Fecho aspas. E para chegar a esse conhecimento precisamos de fato saber no que estamos crendo. O Salvador nos advertiu a esse respeito quando disse, abro aspas, vós adorais o que não sabeis. Fecho aspas. Por isso conhecer, e saber compreender e interpretar as Escrituras Sagradas corretamente é fundamental. Agora reflita sobre essas 4 indagações. Abro aspas. Primeira pergunta. Você quer continuar falando e ensinando o que alguém lhe falou na escola bíblica dominical, num seminário, ou em uma faculdade de teologia? Segunda pergunta. Ou aprender de fato como interpretar a Bíblia Sagrada de forma coerente sem achismo, e sem diminuir ou acrescentar nada ao texto? Terceira pergunta. Ou ainda continuar acompanhando a unanimidade dos teólogos e professores de teologia que continuam passando adiante o que aprenderam nas instituições que se formaram, sem nunca terem questionado nada? Quarta pergunta. Ou quer de fato conhecer, aprender e a interpretar a Bíblia Sagrada corretamente, e ensinar aos povos simplesmente, e tão somente a realidade,
possuindo um conhecimento exclusivo que certamente nenhum teólogo e nenhum professor de teologia possui. Fecho aspas. Sublinhando que, não tenho nada contra os teólogos e professores de escolas bíblicas dominicais e muito menos pelas as instituições de ensino da Bíblia. Sei que há muitas pessoas imbuído do intuito de ensinar ao povo a verdade. Contudo, é muito perigoso demais confiarmos a nossa vida nas mãos de alguém. Se confiar a nossa vida nas mãos de terceiros já é um risco assombroso, imagine nessas instituições desse sistema corrompido. Observamos que, o mundo é um verdadeiro oceano de corrupção, o homem corrompeu praticamente tudo. Foi por isso que me recusei a frequentar uma instituição de ensino teológico, pois queria ter uma interpretação pura e fidedigna. Foi por este motivo também que clamei ao Criador que me abrisse o entendimento para que pudesse compreender a sua vontade, e interpretar fielmente a sua mensagem para ensinar ao povo dele somente a verdade. No entanto, entretanto, todavia, por outro lado, bem sabemos que há os aproveitadores e são muitos que se apoderam do conteúdo da Bíblia Sagrada para fazerem riquezas e nomes sem compromisso com a verdade e sem temor pelo Criador. E o apóstolo Paulo já naquele tempo nos advertia a esse respeito que surgiria tais aproveitadores que iriam explorar os crentes, fazendo deles negócio. Noto que a maioria dos leitores e estudantes da Bíblia Sagrada tem realmente um grande prazer em ler as Escrituras Sagradas. No entanto, não conseguem extrair da Bíblia Sagrada a essência de seus ensinos, pois dentro do sistema somos condicionados a ler a Bíblia Sagrada de forma preconcebida, ou seja, abro aspas, de caráter presumido ou simulado sem fundamentação real, suposto previamente, projetado sem fundamentos objetivos, opinião preconcebida, fecho aspas. Pois somos doutrinados a acreditar que na produção da Bíblia Sagrada não há erros. Será que essa afirmação é inteiramente verdadeira? Salientando que o apóstolo Paulo nos disse, examinai tudo. Retende o bem. Acredito que, e você certamente há de concordar comigo que, para sabermos que algo é verdadeiro precisamos examiná-lo criteriosamente. Será que a maioria das pessoas que estudam a Bíblia Sagrada já fizeram isso? Para conhecermos algo plenamente devemos estudar sobre o assunto em questão, e nos especializarmos naquilo. Aí sim, então saberemos de fato julgar se aquele algo é realmente verdadeiro ou falso, frisando que, crer em algo cegamente sem examinar com conhecimento, é pura insensatez. Desta forma, se a sua vontade é se tornar um crente que procura se apresentar diante do Eterno como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, então este livro foi escrito para você. Nesta obra foi aplicada a metodologia mais coerente de se interpretar as Sagradas Escrituras, e que também é abalizada pela maioria dos eruditos. Essa metodologia é simples, embora objetiva e eficaz, proporcionando ao leitor uma visão clara e dinâmica do texto em questão. Esta metodologia é fundamentada nesses três princípios, no sentido literal e contextual, no contexto histórico, e observando criteriosamente as regras gramaticais e os padrões linguísticos internacionais. E, aliado a esses princípios, você desenvolverá uma qualidade de compreender os textos de uma forma surpreendente que lhe conduzirá a um conhecimento conquistado por poucos. Resolvi escrever este livro para ajudar você a compreender e a interpretar a Bíblia Sagrada de uma forma simples embora poderosa, onde você extrairá um conhecimento profundo do texto e da estrutura da Bíblia Sagrada sem investir uma fortuna em algumas centenas de livros, e com isso você economizará tempo e dinheiro, algo que eu fui obrigado a fazer, mas quero lhe poupar desse desgaste desnecessário. Pois com a leitura desta obra você compreenderá que não é necessário gastar um rio de dinheiro para aprender a interpretar a Bíblia corretamente, e também despertará um princípio inovador no seu intelecto para compreender textos e interpretá-los corretamente textualizando-o ao momento atual. E tudo isto de forma coerente e realista. Bem sabemos a importância de interpretarmos as Sagradas Escrituras corretamente, e partindo deste ponto é que dedicamos tempo e esforço para extrair do texto o máximo de informações que, além de nos enriquecer com um conhecimento genuíno, ainda deleita a nossa alma com o mais puro prazer e satisfação que só a palavra do Eterno Todo-Poderoso nos proporciona. É notório a ênfase que Paulo dá que os irmãos examinem as Escrituras Sagradas, e vemos isto de forma mais intensa quando ele foi a Bereia. Abro aspas. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos capítulo 17 versículo 11, fecho aspas.
O próprio Salvador nos alertou que após a sua partida deste mundo, alguém se levantaria e macularia aqueles ensinamentos que ele havia ensinado aos seus 12 discípulos. E ele fez isto através de uma parábola. Vejamos. Abro aspas. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio? Mateus capítulo 13 versículos 24 ao 27, fecho aspas. Fazendo uma breve análise dessa passagem, percebemos que algo que não deveria ter sido corrompido pelo homem acabou sendo. E agora precisamos aprender a identificar o trigo no meio do joio, voltando ao assunto. Desta forma ficamos cientes que se levantaria alguém que promoveria um engano que levaria a maioria das pessoas do mundo a viverem enganadas. E quem teria essa audácia de promover esse engano para ludibriar a maioria das pessoas? Certamente, alguém com intenções muito maldosas para induzir as pessoas a um engano sem precedente, ou para ocultar um fato, ou uma circunstância em proveito próprio ou de uma organização. E para isto basta que os fatos reais sejam manipulados fraudulosamente, e as pessoas envolvidas na situação, se ainda vivas, sejam silenciadas. Assim a mentira não pode ser contestada. E depois disto começar a divulgar uma história diferente pelos os meios de comunicação em massa, e sempre com o parecer de um suposto especialista. Como disse certo pensador, abro aspas, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade, fecho aspas. E isto tem sido a estratégia há séculos pelos homens que detêm o poder. E acreditar em algo cegamente tem sido o lema da maioria das pessoas no mundo inteiro. Fomos condicionados a agir assim desde a nossa infância. Se o pastor, o padre, o bispo, o papa, ou a televisão falou é verdade. O apóstolo Paulo sabia muito a esse respeito e disse, abro aspas. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11, fecho aspas. Infelizmente somos doutrinados a vida inteira a acreditar praticamente em tudo sem questionarmos nada. No entanto, acreditar em algo cegamente é muito perigoso, e também muito insensato como citado anteriormente. Hoje estamos vivendo a era da informação, e com o advento da internet muito do que estava oculto está sendo trazido a público. Cumprindo assim as palavras de nosso Salvador, abro aspas. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12 versículo 2, fecho aspas. Até hoje acreditamos em muitas coisas que nos disseram que eram verdades, desde quando a gente ainda éramos criança, e ainda hoje, não as questionamos. Creio que devemos refletir sobre isso. Acredito piamente que, e você certamente há de concordar comigo que está mais do que na hora de agirmos como o apóstolo Paulo, deixando as coisas de menino e pensar e agir como adulto. Pois com estas obras você aprenderá e desenvolverá seu espírito questionador e o aplicará de forma coerente. Questionando muitas coisas que lhe disseram que eram verdade, e saberá buscar respostas desenvolvendo assim o seu espírito de examinador e de pesquisador. Quando citei anteriormente que em nosso mercado editorial não há nada semelhante a essas duas obras que escrevi e publiquei e volto a lhe apresentar, abro aspas, como construir e viver o relacionamento dos sonhos na prática, e conhecendo a Bíblia Sagrada e seu lado oculto. Eu quis lhe dizer exatamente isso, pois essas duas obras consumiram praticamente uma vida para serem escritas. Salientando que, examinei minuciosamente todos os fatos abordados nas obras, aplicando o melhor método para a interpretação de texto, e respeitando criteriosamente os padrões gramáticos e linguísticos internacionais. Por isso julgo que a leitura dessas duas obras no contexto atual que estamos vivendo, além de ser uma recomendação, poderia ser sem sombra de dúvidas ser consideradas uma leitura obrigatória, pois trata-se de dois livros atuais, que abordam o passado histórico com exatidão. E nos proporciona uma interpretação dos acontecimentos atuais à luz da palavra de nosso Criador, além de interpretar as principais profecias pertinentes a nós e ao mundo de forma estrondosa. Com argumentos irrefutáveis, fundamentados nas Sagradas Escrituras. Como citado acima,
com o apoio da história entre outras ciências que nos ajuda a interpretarmos o passado, o presente e o futuro de forma coerente. Estas obras vão lhe abrir os olhos de tal maneira que você nunca mais verá o mundo como antes, pois as vendas serão retiradas de seus olhos, e o seu conhecimento a respeito das Escrituras e do mundo se expandirá assombrosamente como você nunca imaginou. Se prepare para você alcançar um patamar de conhecimento sem precedente. Pois estas obras lhe mostrará a beleza e os encantos com que a Bíblia foi produzida, e lhe mostrará também o seu lado oculto, o qual é algo desconhecido de todos, e você terá esse conhecimento exclusivo. O que você fará com esse conhecimento é com você. E para lhe assegurar sobre o conteúdo dessas obras, quero neste momento destacar as ciências que foram aplicadas para chegar a esse resultado. Porém, antes de adentrar nesses pormenores, quero ressaltar o significado do termo ciência citado há pouco. Abro aspas. Ciência: corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Fecho aspas. Agora, a par desse conhecimento, vou prosseguir. Vejamos quais foram os meios utilizados e respeitados. Texto literal e contextual, contexto histórico, gramática e padrões linguístico-internacionais. Numerologia. A numerologia bíblica é o campo da numerologia que estuda os significados e simbolismos dos números presentes e que mais se repetem na Bíblia Sagrada. Guimatria. Ciência que também estuda o significado dos números nos textos originais em hebraico. Hermenêutica. Ciência, técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das Sagradas Escrituras. Interpretação dos textos, do sentido das palavras. Exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão, em relação às Escrituras, é aplicada sempre nos textos originais. História. Sem o conhecimento histórico não podemos compreender e nem interpretar o presente nem o futuro corretamente se não tivermos um excelente conhecimento do passado. Estas foram as principais ciências utilizadas para chegar a esse resultado. Não digo que essa obra minha seja religiosa, ou melhor dizendo que defende essa ou aquela religião. Pois me concentrei exclusivamente sobre a vontade de nosso Criador. Pois cada religião possui a sua verdade, e essa é defendida por seus adeptos. Ressaltando um parecer do apóstolo Paulo que disse, abro aspas, examinai tudo. Retende o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 21 fecho aspas. Agora você tem conhecimento de duas obras que pode mudar a sua vida plenamente. E que vai lhe proporcionar um conhecimento exclusivo sobre a Bíblia Sagrada, e também das Sagradas Escrituras. Nelas são abordadas várias profecias bíblicas, doutrinas importantes para a nossa vida espiritual, e revelará de fato quem é a besta do livro de Apocalipse, e um código oculto muito sinistro na estrutura da Bíblia Sagrada, que julgo que todo leitor ou estudante da Bíblia precisa saber e conhecer. E quero salientar que, a respeito desse código, não se trata de sensacionalismo, é algo realmente muito assustador, e relevante para todos aqueles que amam a palavra do Eterno Todo-Poderoso. Aliás, todos os assuntos abordados aqui não há sensacionalismo em nenhum deles, pois mostro através de argumentos e provas irrefutáveis a veracidade das informações de forma clara. E quero frisar que estarei à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas pertinentes aos assuntos desta obra. Pois para mim, é fundamental que você possa compreender e acumular todo o conhecimento contido nesse livro. Creio que os leitores que adquirirem essas duas obras estarão fazendo um investimento poderoso, e obtendo para si um verdadeiro tesouro de conhecimento e de felicidades. Salientando veementemente que não há nenhuma obra em nosso mercado editorial semelhante a essas duas obras. E quero salientar, mais uma vez, que o meu objetivo não é tão somente lhe vender essa obra, pois se assim eu procedesse, estaria sendo egoísta e me comportando como um cão guloso. Desta forma reafirmo que meu maior objetivo é de lhe trazer a luz do conhecimento para a sua vida. Para que você possa ser mais um liberto desse sistema de engano. Portanto, se você ama a verdade, e deseja em seu coração conhecer toda a realidade que nunca te contaram, faça um pequeno sacrifício e analise essa obra. Pois você agindo assim estará fazendo o que Paulo nos recomendou, abro aspas, examinai tudo, e retende o bem, fecho aspas. E
ganhar o dinheiro é para mim apenas uma pequena recompensa por todos os anos de dedicação aos estudos e pesquisas. Ressaltando que, se você for pesquisar e garimpar todo esse conhecimento além de consumir praticamente quase todos os dias de sua vida que ainda virão, você ainda terá que investir um dinheiro considerável. Aqui você já tem tudo à sua disposição, sem fazer muito esforço, e para isto você fará apenas um pequeno investimento de alguns reais. Agora reflita: quanto custa a sua felicidade? Por outro lado, dizem que o conhecimento custa caro, agora imagine permanecer no engano. E para que você se sinta ainda mais seguro em adquirir esta obra, ou combo, vou lhe dar de bônus 7 dias para você ler e examiná-las. E depois disso, se não for o que você queria, você poderá estar cancelando a compra, e eu vou lhe devolver todo o seu dinheiro sem retirar nenhum centavo. Desta forma, não perca mais tempo, e clique no botão logo abaixo e adquira o seu tesouro de conhecimento e de felicidade. E obtenha o seu compêndio de conhecimento, para você edificar a sua vida amorosa e espiritual, tornando ela mais alegre e abundante em felicidades, e tudo isso com os fundamentos genuínos das Sagradas Escrituras. E a minha oração em relação a você é esta, abro aspas, que o Eterno Todo-Poderoso lhe abençoe poderosamente, e que ele expanda o seu conhecimento para que você também venha conhecer plenamente a sua mensagem, fecho aspas. A qual nos foi transmitida, por meio da escrita, para garantir a exatidão através dos tempos. Agora me despeço com essas 3 citações extraordinárias, abro aspas. Naquele tempo, respondendo o Salvador, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E o profeta Daniel profetizou: Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Seca-se a erva, e murcha a flor, mas a palavra de nosso Criador subsiste eternamente.